segunda parte do nosso Evangelho no Lar, estudo do livro Meditando a Vida, do Lama Padma Santen, capítulo 1, breve apresentação do budismo. O tópico de hoje intitula-se Ensinamentos. Lembrando que nesse capítulo, breve apresentação do budismo, nós já estudamos a forma como o budismo encara o sofrimento e os remédios que ele oferece para que a gente possa se libertar do sofrimento, e já vimos também o tópico intitulado Buda, né, que diz respeito à apresentação do que seria o ponto final do nosso caminho, né, o estado de Buda, o estado desperto, o estado iluminado, né? Buda em sânscrito significa iluminado, desperto, né? Ou seja, aquele que acordou do sono da roda da vida e que se libertou, portanto, do sofrimento, né? Agora, o Lama vai nos apresentar esse tópico ensinamentos, quer dizer, quais são os ensinamentos que o budismo oferece para que a gente possa atingir esse estado que ele chama de estado de Buda, né? O estado desperto. E aí o Lama começa dizendo: a fala do Buda, seus ensinamentos e explicações sobre o remédio para o sofrimento seriam uma terceira forma de apresentarmos o budismo. É uma apresentação por meio das 4 nobres verdades e do nobre caminho óctuplo. Então, os ensinamentos do Buda, o primeiro sermão que o Buda deu foi justamente sobre as 4 nobres verdades, né? Que dizem respeito assim: a primeira nobre verdade é sobre a existência do sofrimento, a segunda, a causa do sofrimento, a terceira é a possibilidade de nos libertarmos desse sofrimento, ou seja, é possível que esse sofrimento cesse. E a quarta, obviamente, o caminho que vai levar à cessação do sofrimento, que é o nobre caminho óctuplo, né? Então o Lama diz assim: as 4 nobres verdades são a experiência de existência cíclica, que seria o sofrimento, né? O reconhecimento de que a experiência cíclica é criada artificialmente, ou seja, as causas do sofrimento estão na nossa própria maneira de operar no mundo, né? A forma como a gente interage com as coisas, com as pessoas e com as circunstâncias, né, é que estão na raiz e na causa do sofrimento, né? A afirmação da possibilidade de dissolução da experiência da existência cíclica e o caminho óctuplo que leva à dissolução da fixação na experiência de existência cíclica, né? Esse cíclica é porque é como se a gente estivesse sempre girando em círculos, né? A gente, com o nosso modo de operar no mundo, sempre através de desejo e apego, né? A gente gera uma situação permanente de insatisfatoriedade, porque os professores budistas, eles costumam inclusive dizer assim, né? O problema da gente operar baseado em desejos é que quando a gente satisfaz um, imediatamente já surge o outro, né? Então a gente nunca está usufruindo da situação que está dada, a gente nunca está presente, a gente está sempre aspirando a algo que ainda não aconteceu. Então daí vem essa ideia de experiência cíclica de sofrimento, né? Que não é o sofrimento no sentido assim, eu estou doente, eu estou sentindo dor, né? Eu estou triste, mas é o sofrimento no sentido de uma permanente insatisfatoriedade, né? Uma insatisfação permanente, né? Nunca a gente consegue estar pleno naquele momento que está acontecendo, porque nós estamos sempre desejando algo mais, algo que não está ali. E aí o Lama segue dizendo: o primeiro passo do nobre caminho é a decisão de abandonar a existência cíclica e impermanência. Então, para a gente entrar nesse caminho espiritual, que Jesus chama o caminho da verdade e da vida, a primeira coisa que precisa é motivação. A gente tem que se sentir motivado, tem que achar que tem motivos para isso, né? Porque hoje, se a gente pegar o grosso da humanidade, um grande percentual não está nem disposto a ouvir isso aqui, não está nem disposto a pensar sobre isso, né? Ou seja, não surgiu, não brotou em seus corações a motivação para dizer assim: não, eu não estou satisfeito com a forma como eu estou operando no mundo, eu quero achar um caminho para me libertar disso. Então esse é o primeiro passo do nobre caminho óptimo. Eu tenho que estar motivado, né? Eu tenho que achar que eu tenho motivos para renunciar a um determinado modo, né, de atuar no mundo, que no caso do tema que nós estamos estudando no Evangelho segundo o Espiritismo seria esse modo de operar servindo a mamon, servindo a matéria, servindo ao dinheiro, né? E começar a operar a partir de um modo em que
eu me foque mais e me concentre mais no desenvolvimento espiritual, né? No crescimento espiritual, na evolução espiritual. É muito difícil chegar a esse ponto, ou seja, o Lama está dizendo aqui que não é simples chegar a essa motivação. A maior parte do tempo estamos preocupados em ganhar jogos. Isso aqui é a mesma coisa, preocupado em ganhar jogos é a mesma coisa que concentrados no serviço a Mamon. É a mesma coisa. Isso aqui tem um paralelo direto com o tema que nós estamos estudando no Evangelho segundo o Espiritismo. Significaria dizer a um gremista, o Lama gosta muito disso aqui porque ele torce pelo Grêmio, né? Então ele usa sempre essas metáforas. Significaria dizer a um gremista que se abandonasse o time, não sofreria mais. Porque ele sofre porque ele torce pelo time e o time em algum momento perde. Né? Da mesma forma, qual é a comparação que ele está fazendo? A gente se apega a determinadas coisas e quando aquelas coisas às quais a gente está apegada não dão certo, a gente sofre. Então a gente sofre não por causa das coisas não terem dado certo, mas porque nós estávamos apegados a coisas que em algum momento, devido à impermanência, vai acontecer alguma coisa com elas e elas não vão ser mais aquilo que nós desejaríamos que elas fossem. Né? Então a ideia de abandonar o time seria isso, abandonar o apego. Né? É muito interessante isso, porque na verdade, não só o budismo, mas todas as tradições espirituais vão dizer para que a gente viva a vida plenamente. Não significa abandonar a vida, mas muito pelo contrário. Né? A gente abandona com o nosso modo atual de funcionar. Por quê? Porque a gente confunde apego com amor à vida. Amor à vida não é isso. Inclusive na tradição tibetana, tem até vídeos no YouTube, depois vocês podem ver que é bem interessante. Os monges, eles têm um exercício que eles fazem com areia colorida, eles constroem mandalas. Eles passam às vezes semanas, meses construindo a mandala. E ela fica assim maravilhosa. Assim que eles terminam, eles destroem ela todinha. Isso é exercício para desapego, né? Ou seja, aquilo que deu um maior trabalho, que deu muita, né, que exigiu muito empenho, muita energia deles, muito tempo deles, mas eles vão e desmancham, né? Ou seja, eles fazem aquilo como se aquilo fosse durar para toda a eternidade e logo depois desmancham. Ou seja, qual é o exercício que eles estão fazendo ali? Primeiro o exercício de presença, de fazer a coisa com perfeição. E depois um exercício de desapego. Não importa o quanto tempo eu gastei, quanta energia eu dediquei àquilo, a vida é impermanente, as coisas se desfazem. Né? Então tem várias formas que eles criaram, né, de treinar, né, a purificação, né, do apego e do desejo. E aí o Lama diz assim, né, então a pessoa não acreditaria, né, poxa, se eu deixar de torcer pelo time eu vou deixar de sofrer? E aí ele diz, a pessoa vai perguntar, e aí, vou desaparecer? A primeira etapa é muito difícil, é como saltar um abismo. Por quê? Porque a pessoa se identifica com aquilo. É como se fosse assim, no exemplo do Lama, né? Se eu deixar de ser gremista, eu vou ser o quê? Né? Então a mesma coisa é o nosso apego à nossa identidade, né? A gente se apega a esse nosso eu transitório, a essa nossa personalidade humana que dura, que tem uma limitação, que tem um limite de duração, né? Um prazo de validade. E quando os mestres nos propõem que a gente cuide dessa personalidade, mas não se apegue a ela, a gente fala assim, mas poxa, mas isso sou eu, né? Se não for isso, eu vou ser o quê? Né? Mas há algo muito mais, há um ser divino que cria essa personalidade, já criou tantas outras em vidas passadas, né? E vai criar outras em vida futura, né? Eles estão apontando para esse poder luminoso e criativo que tem dentro de nós, né? Que é a nossa verdadeira identidade, vamos dizer assim. E aí ele diz, parece haver um grande sofrimento. Se temos coragem para ultrapassar esse obstáculo aparente, nossa vida muda por completo. Quer dizer, se a gente conseguir dar esse salto e se sentir motivado a abandonar nossos apegos, aí nós vamos ter uma mudança real na nossa vida. Isso lembra a nossa mensagem de hoje, né? A exaltação do reino divino, né? Por quê? Porque se a gente consegue dar esse salto, né, de caminhar em direção a um maior desapego, né, a gente fica mais conectado com aquilo que existe de divino em nós, né? Porque esse aspecto divino da nossa essência, ele é totalmente despojado de qualquer mácula, inclusive da mácula do apego. Então, se a gente continua apegado, se a gente continua agindo por desejo e apego, nós não conseguimos nos conectar com essa fonte, né? Com essa fonte de luz que habita dentro de nós. E aí o Lama diz assim, apenas quando liberarmos nossa conexão com a roda da vida,
é que estaremos livres de fato. Ó, liberar a conexão com a roda da vida é a mesma coisa que mudar o nosso modo de operar no mundo, deixando de servir a Mamon e passando a servir a Deus, porque é importante que a gente faça essas conexões com as nossas lições evangélicas, né? É disso que está se tratando aqui. Presos à roda, podemos querer reconhecimento, dinheiro, uma dúzia de CDs, buscamos essas coisas, tá vendo? Buscamos posses, né? E, inclusive é curioso porque o tema da semana passada e da semana retrasada do Evangelho segundo o Espiritismo foi a verdadeira propriedade. Tudo isso que o Lama está colocando aqui, né? Dinheiro, uma dúzia de CDs, reconhecimento, não são a verdadeira propriedade. A verdadeira propriedade são nossas virtudes, né? Que a gente carrega de uma vida para outra. É como falar com alguém que está torcendo por seu time num campeonato de futebol. A pessoa quer ser campeã da Libertadores, campeã do mundo, ou como naquele decalque muito engraçado que eu vi um dia, Grêmio campeão do planeta. Se tirarmos isso da pessoa, parece que a vida perde completamente o sentido. É interessante ele dar esse exemplo, né, do futebol, porque a gente vê às vezes as pessoas cometerem ato de violência porque o time jogou mal, né? Aí as pessoas se matam umas às outras, quer dizer, é uma supervalorização de algo que não tem também esse valor, né? Você pode torcer, você pode curtir, você pode comemorar, né? Mas aqui o Lama está indo mais além, ele não está falando, ele está falando do futebol como um exemplo também em relação à vida, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com as perdas, né? Sejam elas de que natureza forem, né? Principalmente as perdas de entes queridos, né? Então, é essa habilidade que ele está dizendo aqui que nós precisamos desenvolver. Em outras palavras, usando a metáfora do futebol, nós não podemos querer ser sempre campeão, porque isso não vai acontecer. A vida tem altos e baixos, né? Então ele diz assim, se tirarmos isso da pessoa, parece que a vida perde completamente o sentido, porque a pessoa está pegada àquilo, tira aquilo, ela se sente sem nada, quando na verdade, como dizem os mestres, nós estamos sentados num baú de preciosidades, né? De riquezas, que é a nossa própria essência divina, né? E aí o Lama diz, o amadurecimento dessa etapa tem certa conexão com outras tradições religiosas. Se a pessoa realiza o segundo passo do nobre caminho óctuplo, vê-se liberada dos 3 impulsos que produzem as ações negativas da mente: pensamentos heréticos, carência e aversão. Então vocês percebem? É engraçado. É interessante você fazer essa pergunta, porque de um modo geral, assim, no modo muito superficial, cada religião considera heresia todo aquilo que é de outra religião e que não está de acordo com, né, os pensamentos deles. No caso do budismo não é assim, porque o budismo não tem nenhum viés sectário. Então os pensamentos heréticos no budismo são todos aqueles pensamentos que nos conduzem a ser mais egoístas e menos compassivos. Isso é herético. Por quê? Porque não se trata de ser uma seita ou outra, se trata do que nos ajuda e do que nos atrapalha, se trata do que nos torna mais leves e do que nos torna mais pesados. Então, os pensamentos heréticos são uma das coisas que a gente precisava purificar, né? E isso é muito interessante porque às vezes é muito sutil, né? Então, por exemplo, a pessoa que faz caridade, mas se envaidece, né? Diz assim, poxa, eu sou bom, olha só, eu pratico a caridade, eu vou ali no orfanato toda semana, levo lá uma cesta de comida, né? Brinco com as crianças, eu estou sendo uma pessoa boa, eu estou sendo bom, então eu estou fortalecendo meu ego. E o egoísmo é o que nos atrasa no caminho espiritual, o pensamento herético, disfarçado, né? De compaixão, né? E de amor. Por isso que muitas tradições religiosas nossas falam que o demônio tem muitos disfarces. Né? Ou seja, nossa mente ela é muito ardilosa, né? Ela se apropria até daquilo que é a atividade espiritual para a satisfação do ego, né? Que esse ego aí que faz a caridade envaidecendo, ele está querendo reconhecimento, ele está se tornando cada vez mais egoísta. Isso é pensamento herético, né? E aí ele diz assim, quando atinge a liberdade correspondente ao terceiro passo, o praticante está livre dos 4 defeitos da fala e das emoções. Olha quais são os 4 defeitos da fala: falar inútil, mentira, maledicência e agressão verbal. Falar inútil, assim, é aquela conversa, sabe? Aquele jogar a conversa fora. Por quê? Porque a fala, ela está diretamente ligada à nossa energia. Então é como se a gente estivesse jogando energia fora. Por isso que os indianos falam, quando falares, cuida para que tuas palavras sejam melhores que o silêncio.
para não gastar a tua energia à toa. Né? Então a fala inútil ela também é classificada como uma atitude negativa de fala. Né? E fora ela, obviamente, a mentira, a maledicência e a agressão verbal. Né? Então vocês estão reparando que o caminho óctuplo ele vai seguindo etapa por etapa. Né? Primeiro purificou os pensamentos, purificou a fala. Aí ele agora, quando atinge a realização do quarto passo, já está na metade do caminho, a pessoa liberta-se das 3 formas de manipulação de corpo e das identidades, que causam mal para si e para os outros. Aí quais são? Matar, roubar e manter conduta sexual imprópria. Então, ó, fala, mente, né, que são os pensamentos heréticos, tal, aversão, etc. Fala e corpo. Feito isso, no quinto passo, o praticante vê-se amparado pelo que poderíamos chamar de sorte, mas que na verdade não é sorte. Por quê? Porque como ele purificou, ele está usando a lei de causa e efeito a seu favor, as coisas começam a dar certo. Parece que o universo está conspirando a seu favor, mas na verdade foi o quê? Você se sintonizou com a sua própria luz interior, que é uma fonte inesgotável de sabedoria e bondade, né? É como se o universo inteiro começasse a conspirar a seu favor. Isso se dá pela prática das 4 qualidades incomensuráveis e das 6 perfeições. Então vocês percebam que o quinto passo, os primeiros passos foi motivação e se livrar das ações negativas de mente, de fala e de corpo. No quinto é cultivar o positivo, é cultivar as virtudes, qualidades incomensuráveis, 6 perfeições. E aí ele vai dizer assim, isso se dá pela prática das 4 qualidades incomensuráveis e das 6 perfeições. As 4 qualidades são compaixão, amor, alegria e equanimidade. A equanimidade, inclusive, você só atinge quando você consegue dissolver o apego. Porque o que é equanimidade? Igualdade de comportamento diante das situações. Se eu tenho apego, a situação a qual eu tenho apego vai me atingir mais do que uma outra a qual eu sou indiferente. Então a ideia da equanimidade é eu não tenho indiferença a nada e também não sou apegado a nada. Eu dou atenção a tudo com o justo valor que cada coisa tem. Que também não significa tratar tudo igualmente, porque cada circunstância exige uma atitude diferente. A equanimidade, a gente poderia dizer, resumindo uma frase de Platão, né? É dar a cada um segundo seu mérito e sua natureza. Né? Então, por exemplo, um animal você não pode dar tratamento de ser humano. Ou não deveria, porque não é bom para ele, inclusive. Assim como para um ser humano você não pode tratar como um animal. E vice-versa. E assim vai. Né? Então isso é equanimidade. Né? E as 6 perfeições foram aquelas que eu falei agora há pouco. Né? Generosidade, moralidade, paciência, energia constante, concentração e sabedoria. Né? Expliquei cada uma delas. Ao vivenciar a amplidão natural da mente, as qualidades e perfeições se tornam naturais e não exigem esforço. Então era aquilo que eu acabei de comentar na nossa mensagem. A gente vai praticando essas 6 perfeições e essas 4 qualidades incomensuráveis e elas vão ficando cada vez mais natural. No começo elas exigem esforço. É como quando eu vou começar a treinar qualquer coisa, musculação, por exemplo. Eu faço aquele primeiro dia de musculação, aquilo me exige um esforço enorme, no dia seguinte eu estou com dores musculares intensas. Depois o tempo vai passando e aquilo vai ficando mais natural. Eu vou conseguindo fazer com um pouco mais de facilidade. Assim também é no caminho espiritual. Né? As ações realizadas dentro dessa experiência de inseparatividade produzem a natural retribuição positiva do universo. Lei de causa e efeito. Então, nos passos anteriores eu me libertei do negativo, né, das ações negativas de mente, fala e corpo. Aqui comecei a praticar as positivas. O que acontece? A lei de causa e efeito começa a ser minha aliada. Por quê? Porque eu estou gerando o quê? Karma positivo, méritos. Então, vão aparecendo também o quê? Como se fossem facilidades, né? Ou seja, as coisas vão ficando mais fáceis, o que vai dizer, vão ficando mais naturais. Eu vou fluindo melhor, né? A maturidade do 6º passo é a meditação. Dá à pessoa grande estabilidade, saúde, vigor físico e energia. Essa energia estável significa também destemor. Então o 6º passo, já está quase terminando o caminho, é a meditação. Para quê? Para que a mente fique estável. Por que tem os passos anteriores? Por que o Buda começa o caminho com o comportamento ético? Né? Ou seja, não praticar o mal e praticar o bem. Porque senão a mente não tem paz para meditar. Para você... Quando a gente se senta para meditar, se durante o dia a gente tivesse xingado uns 10, batido uns 30, na hora que a gente sentar, a gente não vai conseguir ficar sentado para meditar. Então, é preciso
abandonar, né, na medida do possível, as ações negativas, cultivar as positivas, para que eu possa ter paz para meditar, que aí é o sexto passo. Né? E é uma coisa curiosa, porque é uma via de mão dupla. Né? Quanto mais eu medito, mais eu consigo praticar ações virtuosas, porque minha mente fica mais estável. E quanto mais eu pratico ações virtuosas, mais eu tenho serenidade e capacidade de sentar e ficar mais tempo meditando. Aí vai crescendo, vira um círculo virtuoso. A gente sai do ciclo vicioso de Mamon, né? E entra no círculo virtuoso do serviço a Deus, que é o nosso crescimento espiritual. Penúltimo passo. Quando a pessoa atinge a maturidade relacionada ao sétimo passo, que é o penúltimo, consegue conceber a natureza divina de todas as coisas. Ou seja, minha mente está estável, eu estou praticando bem, não estou praticando mal, eu consigo olhar para tudo e ver Deus onipresente em tudo. Até naquilo que poderia parecer a pior coisa do mundo. Mas eu vejo, eu consigo ver. O meu olhar começa a ficar puro. Né? Jesus não fala isso? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É isso aqui. Né? A pessoa atingiu a perfeição da atenção, né, que a meditação proporciona, né, ela está focada, concentrada, e vê com nitidez o aspecto convencional e o aspecto ilimitado como inseparáveis no mesmo fenômeno. Né? O que é o aspecto ilimitado? A onipresença divina. O que é o aspecto convencional? Aquilo que meus olhos, meus ouvidos, meus sentidos veem. Né? Então, em tudo no universo, quando eu estou nesse sétimo passo, eu consigo olhar e eu não fico só na superfície. Eu não olho aqui e vejo só a Bela, não olho ali e vejo só a Marisol. Eu vejo a presença divina neles. Nessa diversidade toda eu vejo que tem uma coisa comum, que é o quê? A mesma essência, a mesma onipresença divina. Certo? Então, percebe o aspecto ilimitado dos grãos de poeira, das estrelas, da mente, da aparência física dos seres, dos carrapatos, de tudo. Tudo, né? Tudo tem a mesma origem. Né? Também percebe o aspecto ilimitado presente nas manifestações abstratas. Ou seja, todas as manifestações, sejam elas abstratas de pensamento ou concretas, percebidas pelos sentidos, no sétimo passo eu consigo ver a presença divina em tudo. E por último, fechando o caminho, o oitavo passo significa a liberação completa de todos os sentidos convencionais. Alcança-se a percepção estável do aspecto ilimitado e da inseparatividade de todas as coisas, sem as limitações da visão convencional. Né? Então, o que significa isso? Eu já vi muitos mestres explicando, né, que a pessoa que atinge esse estado, esse oitavo passo, né, onde ele diz que vê todas as coisas sem as limitações da visão convencional, é como se ele penetrasse assim, ele olha para os objetos, para as pessoas, para os seres, e vê um brilho emanando deles. Né? Ou seja, a visão dele já não olha para o universo como se fosse constituído de matéria, mas constituído de luz, né? Uma luz condensada que a gente vê como matéria, a gente que ainda não tem esse desenvolvimento vê como matéria, mas que o ser, como Jesus, por exemplo, vê como um brilho emanando da própria divindade.